Noite, sejam muito bem-vindos ao canal Coisas de Dayana, e eu sou a Dayana. Estamos aqui para mais uma live. Eu estou trazendo lives aqui diariamente, exceto no sábado, né? Aos sábados, né? Que é o dia que eu não faço live aqui no YouTube, mas todos os dias eu estou trazendo lives aqui no canal, lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus, né? Nós estamos no livro de número 2, no livro de Êxodo, né? Já passamos aí dos capítulos aonde Deus abriu o mar para o povo de Israel passar, né? Todas as lives desde o começo, desde o primeiro livro, que é o livro de Gênesis, estão todas gravadinhas aqui no canal. Eu estou aí com o intuito de deixar toda a Bíblia aqui no meu canal. Eu acho que isso é fundamental para todas as pessoas, né? A gente nasce, cresce e muitas vezes a gente não coloca isso como prioridade. Aprender a palavra de Deus, né? Ver o que Deus deixou ali como um manual de instruções para a humanidade. Muitas vezes por falta de conhecimento mesmo, às vezes não é nem por maldade, não é nem por falta de temor a Deus, mas às vezes por falta de inteligência mesmo, falta de parar para pensar. A gente acaba colocando tantas coisas para a gente aprender, a gente aprende a falar, a gente aprende a andar, a gente vai para a escola, aprende a ler e escrever. Depois muitas pessoas aprendem alguma profissão ou fazem uma faculdade. A gente se dedica a tantas coisas no mundo, só que muitas vezes tem muitas pessoas que não têm se dedicado a Deus, né? Não têm se dedicado a ler a Bíblia, a conhecer a verdade de Deus para a humanidade. Quando a gente começa a ler a Bíblia, quando a gente começa a entender a palavra de Deus, a verdade é que nossa cabeça, nossa mentalidade, ela começa a mudar. A gente começa a se encher mais de Deus, né? Então a gente tem mais discernimento para tomar muitas atitudes, muitas decisões, né? A gente aprende que a gente tem que começar a ter fé, que a gente tem que começar a orar, e tudo isso faz com que a nossa vida comece a mudar. Então a Bíblia, ela não é um livro só para ficar de enfeite na nossa casa. Não é um livro para a gente procurar ler só quando passa por dificuldades. A Bíblia, ela é um manual de instrução para a humanidade. Só que por falta de conhecimento, a gente acha que só tem que se apegar a isso quando está com algum problema, quando as coisas não estão dando certo, né? Muitas pessoas passam aí a vida inteira só lendo capítulos isolados da Bíblia, só acreditando no que os pastores falam quando ela vai para a igreja. Não que isso não seja importante, não estou dizendo aqui que isso não é importante, tá? Mas o ideal é que todo ser humano, que toda pessoa venha a ler a Bíblia, né? Venha tirar suas conclusões, venham se encher do Espírito Santo, e isso ajuda muito a gente aqui nessa caminhada, a se conectar com Deus, a se encher mais do Espírito Santo, e é exatamente isso que Deus quer. Então, aqui nesse canal, eu abri esse canal, e quando eu abri, eu falava mais de unhas, depois eu até comecei a falar de emagrecimento, só que eu também falei de Deus, eu também li a Bíblia algumas vezes aqui, falei de algumas experiências que eu tive, e de fato Deus tocou no meu coração para mim trazer aqui a palavra do Senhor no meu canal. E eu tenho feito isso com muito amor e carinho, e está sendo muito bom para mim também, né? A gente vai aprendendo mais com as pessoas também. Então eu estou com esse objetivo aqui no canal, tá? Se você gosta, se você tem interesse em ler a Bíblia junto comigo, você nunca leu,
ativa o sininho das notificações, que diariamente eu estou trazendo aqui capítulos da Bíblia, sem pular, sem ler capítulos isolados para te convencer de alguma coisa, mas sim para, de fato, a gente ler toda a Bíblia, saber de fato o que está escrito em toda a palavra de Deus, tá? Se você perdeu as lives anteriores, eu te convido a assistir, porque tá tudo gravadinho. Como a gente ainda está no segundo livro, dá tempo você acompanhar, né? E tá aqui junto, já conhecendo tudo que aconteceu desde o começo, tá bom? Então hoje nós vamos ler, se eu não me engano, é o capítulo 17 de Êxodo. Deixa eu só ver aqui se é isso mesmo. É isso mesmo, na sexta-feira nós lemos o capítulo 15 e 16, então hoje nós vamos ler aí o capítulo 17, vamos começar lendo o capítulo 17. E uma coisa que eu faço quando eu vou estudar, e eu recomendo que você faça também, é pegar um papel e uma caneta, tá? Sempre antes de começar aqui a live, gente, eu faço um estudo, né? Eu faço um estudo, eu anoto as coisas aqui no meu caderno, né? Tudo que Deus vem falando, tudo que eu vou vendo que é um ponto importante, né? Eu vou anotando aqui para passar para vocês. Então, o que vocês podem fazer? O seu cérebro, ele vai memorizar melhor se você for anotando as coisas que você achou importante, né? Se você ficar com alguma dúvida também, você pode anotar, né? Para fazer essa dúvida, esse comentário. Eu sempre respondo aqui os comentários de vocês, tá? Eu não consigo responder imediatamente, porque eu vou estar lendo, eu vou estar fazendo alguma reflexão aqui com vocês. Então, imediatamente eu não vou conseguir responder o comentário de vocês, tá? Mas eu sempre tiro um tempinho aqui na live para mim ler os comentários, ver o que vocês estão falando. Às vezes o Espírito Santo falou aí com vocês e vocês colocaram aqui na live um entendimento que vocês tiveram. E é muito importante porque a live ela vai ficar gravada. Depois outras pessoas vão assistir e isso vai servir para edificar vidas, né? Então, eu posso ajudar vocês de alguma maneira, vocês também podem me ajudar, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que a gente está lendo aqui, vocês podem deixar no comentário que eu irei responder vocês. Eu vou dar aí uns 10 segundinhos para quem quer pegar papel e caneta e ir anotando o que acha importante. É legal porque depois você vai ler também o que você anotou. E isso pode ser que sirva para você evangelizar a vida de alguém, para você levar essa palavra para alguém. Às vezes alguém vai precisar ouvir isso, né? E você memorizando, você anotando, o seu cérebro vai memorizar melhor, você vai conseguir levar isso para outra pessoa, né? Então é muito bacana você fazer isso, levar a palavra de Deus para as pessoas. Isso de fato pode aí ganhar almas, né, para o reino de Deus. Então é isso que Deus quer também, né, da gente, que a gente leve a palavra dele, que a gente aprenda sobre a palavra dele e que a gente não guarde, né, pra gente, que a gente leve para as pessoas, né, todas as pessoas são merecedoras, né, de conhecer aí a palavra de Deus, tá bom? Então quando eu vou estudar, eu gosto bastante de ir anotando tudo que eu vou aprendendo, tudo que eu acho importante, ou tudo que eu fiquei com dúvidas, eu gosto muito de anotar, tá bom? Acho que já deu tempo de quem pegar papel e caneta, né? Com bastante água, gente, ainda mais nesse tempo seco. Aqui onde eu moro tá um tempo muito seco. Então eu fiquei bem resfriada recentemente. Eu estou bem, mas
não 100% ainda, sabe? Então eu tomo bastante água durante a live, até porque eu tô falando aqui, né? Bom, então vamos lá. Êxodo, capítulo 16. O povo de Israel saiu de... Peraí, gente, é 17 que a gente vai ler hoje, 16 eu já li, tá? Tá gravado na live anterior. Êxodo, capítulo 17. O povo de Israel saiu do deserto de Sim, caminhando de um lugar para o outro, de acordo com as ordens de Deus, o Senhor. Eles acamparam em Refidim, mas ali não havia água para beber. Então reclamaram contra Moisés e lhe disseram: Dê-nos água para beber. Moisés respondeu: Por que vocês estão reclamando? Por que estão pondo o Senhor à prova? Mas o povo estava com muita sede e continuava reclamando e gritando contra Moisés. Eles diziam: Por que você nos tirou do Egito? Será que foi para nos matar de sede, a nós, aos nossos filhos e às nossas ovelhas e cabras? Então Moisés clamou pedindo ajuda de Deus, o Senhor. Ele disse: O que é que eu faço com este povo? Mais um pouco e eles vão querer me matar a pedradas. O Senhor disse a Moisés: Escolha entre eles alguns líderes e passe com eles na frente do povo. Leve também o bastão com o qual você bateu no rio Nilo. Eu estenderei diante de você e em cima de uma rocha ali no Monte Sinai. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. E Moisés fez isso na presença dos líderes do povo de Israel. Então deram àquele lugar os nomes de Massa e de Meribá, pois os israelitas reclamavam contra Moisés e puseram o Senhor à prova, perguntando: O Senhor está com a gente ou não? Então aqui nós vemos, né, que o povo ele já tinha sido liberto do Egito. Deus ele já tinha aberto o mar, né, para eles passarem. Deus já tinha feito também milagres de comida, Deus já tinha dado água para esse povo. Não era a primeira vez que o povo estava reclamando. Moisés já tinha deixado muito claro que quando eles reclamassem, eles não estavam reclamando de Moisés, eles estavam reclamando de Deus, né? Moisés já tinha deixado isso tudo muito claro. Mas surgiu uma dificuldade e o povo já começou a reclamar de novo, colocar Deus à prova, perguntar se Deus estava ou não com eles, sendo que Deus já tinha mostrado por A mais B que estava com eles, né? Deus estava ajudando eles, Deus estava fazendo milagres, Deus estava ajudando aquele povo, tinha tirado aquele povo da escravidão, mas aquele povo ainda era muito reclamão, não sabiam se expressar direito, né? Pelo que a gente vê aqui, eles não tinham empatia também, né, por Moisés, porque Moisés era uma pessoa só, né? E eles vinham com tudo para cima de Moisés, cobrando Moisés, sendo ignorante com Moisés, né? Então era um povo bem ingrato, falando português bem claro, porque essa situação de fato não é a primeira vez, né, que estava acontecendo com aquele povo. Então isso serve de reflexão para nós, né? Que a gente não pode ser pessoas ingratas, né? Às vezes vão ter coisas na nossa vida que a gente vai querer, a gente vai sonhar, ou a gente vai até mesmo precisar, vai estar passando ali por, né, precisões. Só que nós temos que conversar com Deus, né? Nós temos que conversar, nós temos que pedir, mas de maneira nenhuma ser ingrato a Deus. É feio a gente ser ingrato, né? Deus criou o céu, criou a terra, ele já mostrou tudo isso na Bíblia. Deus já criou a mim, já criou a você. Então, nós temos que sempre agradecer a Deus, primeiro, né? Nós temos que agradecer, nós devemos sim levar nossos sonhos, nossos planos, nossas necessidades
a pedido a Deus em nome de Jesus. Hoje em dia, né, naquela época ainda não tinha Jesus, mas hoje em dia nós temos sim que fazer isso, mas nós temos que também saber pedir. A gente não pode ser ingrato com Deus. É muito feio. Deus já fez muito por nós, né? A gente também tem que reconhecer. E quando a gente começa a ler a Bíblia, quando a gente começa a orar, quando a gente começa a entender o que Deus fez pela humanidade, nós vamos o que também? Mudando o nosso caráter, mudando o nosso jeito de falar, de pensar, de ver as coisas, né? E a gente vai vendo que nós temos que primeiramente ter gratidão a Deus. Não que nós não podemos pedir, mas nós temos que ter gratidão. Em primeiro lugar, a gente tem que ter gratidão. Ser orgulhoso, ser uma pessoa que, né, é ingrata, é muito feio, né? Os amalequitas vieram e atacaram os israelitas em Refidim. Então Moisés deu a Josué a seguinte ordem: escolha alguns homens e amanhã cedo vá com eles. Vá com eles. Peraí, gente, que eu me perdi aqui. Os israelitas e Refidim. Então Moisés deu a Josué a seguinte ordem: escolha alguns homens e amanhã cedo vá com eles, lutar por nós contra os amalequitas. Eu ficarei no alto do monte, segurando o bastão de Deus. Josué fez o que Moisés havia ordenado e foi combater os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Hur subiram até o alto do monte. Quando Moisés ficava com os braços levantados, os israelitas venciam. Porém, quando ele baixava os braços, eram os amalequitas que venciam. Quando os braços de Moisés ficaram cansados, Arão e Hur pegaram uma pedra e a puseram perto dele, para que Moisés se sentasse. E os dois, um de cada lado, seguravam os braços de Moisés. Desse modo, os seus braços ficaram levantados até o pôr do sol, e assim Josué derrotou completamente os amalequistas. Então o Senhor Deus disse a Moisés: escreva um relato dessa história, a fim de que ela seja lembrada. Diga a Josué que eu vou destruir completamente amalequitas. Moisés construiu um altar e lhe deu o seguinte nome: o Senhor Deus é a minha bandeira. Depois disso, segurem bem alto a bandeira do Senhor. O Senhor combaterá para sempre os amalequitas. Então, os amalequitas, eles eram um povo, né, que era uma descendência de Edoms, né? Esse povo, ele foi o primeiro povo, né, que a Bíblia relata que lutou contra o povo de Israel. E Deus deu a vitória ao povo de Israel, ao povo separado por Deus. E aqui mostra uma coisa muito interessante, né? Quando fala que Moisés estava com as mãos estendidas, significa que Moisés estava buscando pela presença de Deus. Ele estava buscando pela proteção de Deus. E mostra que Moisés, ele se sentia cansado, porque Moisés, ele era um ser humano, então ele tinha suas limitações. E os líderes, né, que estavam com ele, ajudaram ele, colocando uma pedra para ele sentar, ajudando ele a erguer as mãos para continuar pedindo a Deus, né, para que Deus desse aquela vitória a eles. E a Bíblia deixa claro que enquanto eles estavam ali intercedendo, enquanto Moisés estava intercedendo, a vitória ficava para o lado do povo de Deus. E quando Moisés cansava, eles estavam temporariamente, né, perdendo aquela batalha. Então isso mostra a importância da oração, da gente entregar, da gente pedir as coisas para Deus, né? Porque muitas coisas a gente não consegue com a força do nosso braço, né? Eu sempre falo aqui para vocês, gente, você que quer oração,
Deixa seu nome aqui, né, nos comentários, coloca seu nome. Quando eu terminar a live, eu irei orar por vocês, né? Eu não sou melhor que ninguém, claro que não. Até peço oração, né, a vocês também. Mas isso mostra que nós, seres humanos, nós também precisamos das pessoas, né? Muitas vezes eu vejo muitas pessoas acharem que porque elas servem a Deus, né? Porque elas se afastam, né, do pecado, elas procuram fazer as coisas tudo certo. Eu não digo que não, mas tem pessoas que têm meio que um orgulho, né, no coração de achar que só porque ela serve a Deus, ela não precisa de mais ninguém aqui nesse mundo. E eu lendo a Bíblia, né, eu sempre tive esse entendimento que não era bem assim. Eu acredito que Deus, ele coloca pessoas, inclusive, para nos ajudar, né? E depois, lendo a Bíblia inteira, eu tirei certamente essas conclusões. Nós precisamos uns dos outros, né? A Bíblia mostra que os companheiros de Moisés ajudavam ele. Por quê? Porque ele se sentia cansado, né? Então, nós precisamos trabalhar em equipe. Não que a minha oração é mais poderosa do que a sua, mas eu acredito que quanto mais pessoas estiverem orando pela sua causa, orando pelo seu problema, isso certamente vai ser bom para você, né? Então, assim, eu sempre peço oração, eu sempre falo, quem precisar de oração, deixa seu nome aqui nos comentários, eu irei orar por você. Então, aqui mostra que mesmo Moisés, sendo um homem escolhido, sendo um homem de Deus, quando ele parava de levantar as mãos, que representa a oração, o povo de Deus começava a perder aquela briga. E quando, com a ajuda, né, de Arão e os seus colaboradores, eles estendiam a mão de Moisés, eles voltavam a vencer aquela briga, né? Então, nós precisamos uns dos outros, né? De uma ou outra maneira, e Deus coloca sim pessoas para ajudar o povo dele, o povo de Deus. E eu sempre deixo coisas anotadinhas aqui sobre, né, o que eu li, porque às vezes durante a live eu acabo me perdendo, né, e não pegando todos os pontos importantes. Então eu vou ler aqui as anotações que eu deixei aqui anotadinho. E se você ficou com alguma dúvida, né, sobre este capítulo, este é o momento de você perguntar, tá bom? Você pode estar perguntando, que eu irei responder você. Deus prova a fé em meio à necessidade. O povo estava com sede e murmurou contra Moisés. Muitas vezes Deus permite situações difíceis para testar a nossa confiança. Reclamar só mostra incredulidade, mas confiar traz a vitória. Quando falta algo, em vez de reclamar, devemos clamar ao Senhor, né? Então nós temos que saber pedir, né? Não dizendo coisas que de baixo calão, coisas assim tipo, ai, Deus não tá comigo, Deus não olha para mim, Deus não é capaz de fazer isso, né? Não é dessa maneira que nós devemos, né, pedir as coisas para Deus, né? A presença de Deus é o que importa. O povo perguntou: Deus, o Senhor, está no meio de nós ou não? Muitas vezes, diante das lutas, fazemos a mesma pergunta, mas Deus já tinha provado sua presença com milagres. Deus já tinha feito muitos milagres, né, para aquele povo. E mesmo assim, veio uma dificuldade, as pessoas estavam reclamando novamente. Precisamos aprender a confiar que Deus está conosco, mesmo quando não vemos sinais imediatos, porque Deus, ele tem tempo, né, para todas as coisas. Isso não significa que você não pode pedir, que você não pode conversar. Eu acredito que você até deve, né, conversar com Deus. Você deve conversar com Deus diariamente, mais de uma vez por dia, né? Você tem que estar
totalmente em comunhão com Deus. Quanto mais você fizer isso, uma pessoa melhor você vai se tornar, você vai se encher mais do Espírito Santo de Deus, né? Mas Deus, ele também sabe de todas as coisas. Deus vê tudo, ele conhece o nosso coração, né? Então temos que procurar fazer o bem. A gente pode sim conversar com Deus, mas não intimidando Deus, não sendo desrespeitosos com Deus. Isso não, tá bom? A batalha é vencida com intercessão. Josué lutava contra Amaleque, mas a vitória dependia das mãos de Moisés erguidas em oração. Quando ele se cansava, baixava as mãos e o inimigo prevalecia. A oração é essencial para vencer batalhas espirituais. Sem elas, enfraquecemos. É muito importante que diante de todas as coisas, né, que a gente venha passar, que venha acontecer, né, na nossa vida, a gente coloque em oração, a gente coloque nas mãos de Deus e esteja ali em comunicação com Deus, né, para quando também a gente vencer, a gente seja totalmente grato, a gente venha totalmente dizer: foi Deus que me ajudou, né? É isso que Deus quer, é isso que nós devemos fazer, porque nós não somos nada sem Deus, né? E o sobrenatural só Deus pode fazer. Então coloque a sua oração, coloque a sua confiança, coloque o seu pedido nas mãos de Deus. Se você quer que alguma coisa dê certo para você, ande em retidão a Deus. Faça o que é certo, né? Lave suas vestes diariamente, procure melhorar como pessoa, procure andar nos caminhos do Senhor e sempre peça a Ele. Ore a Ele, esteja em comunicação com Ele, porque Ele tudo pode fazer. A oração é essencial para vencer as batalhas espirituais, sem elas enfraquecemos. Unidade fortalece a vitória. Arão e Ur sustentavam as mãos de Moisés. Isso mostra que a obra de Deus não se faz sozinhos. Precisamos uns dos outros, apoiar, interceder um pelos outros. É a chave para vencer. Porque muitas vezes, né, nós estamos cansados, muitas vezes falta recursos, falta oportunidades, e é aí que Deus coloca, né, pessoas para ajudar o seu povo, tá? Então, não é que porque a gente serve a Deus, porque a gente procura fazer tudo certinho, que nós não devemos ter aí humildade e saber, ter um reconhecimento, a sabedoria de que nós precisamos uns dos outros. Deus usa pessoas para ajudar o povo de Deus, né? Deus é quem garante a vitória. Josué venceu Amaleque, mas Moisés levantou um altar. O Senhor é minha bandeira. A vitória não veio da força humana, mas veio de Deus. Toda vitória deve ser atribuída a Deus, nunca a nossa própria força. Então, Deus, ele prova a nossa fé, ele nos sustenta. A oração é a unidade que traz a vitória. E tudo tem que ser declarado, né? Moisés, ele abre uma bandeira e diz que foi o Senhor que deu aquela vitória para ele. E é exatamente isso que nós devemos fazer. Nós não devemos, né, vencer e querer se achar, né, com a força do nosso braço. Nós devemos reconhecer que foi as mãos de Deus, que foi a oração, né, que foi Deus que fez a gente vencer. Só um minutinho, tá, gente?
Gente, hoje o chat tá tão quietinho. Tem gente assistindo a live, mas o chat tá super quietinho. Se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Vocês podem deixar aqui escrito que eu irei responder vocês, tá? Eu sinto muita sede, gente. Nossa, eu fiquei gripada. Já não tô com aquela coriza, mas eu sinto muita sede. Então, gente, esses foram os pontos, tá? Que eu coloquei aqui no capítulo de número 17, tá? Então, Deus, tudo Ele pode fazer, mas não é porque Deus está conosco que nós não iremos passar por dificuldades, por provas, por situações difíceis, né? A nossa vida, ela é de altos e baixos, né? Mas devemos ler a palavra, orar, acreditar em Deus, colocar a nossa vitória nas mãos de Deus, né? Buscar pela nossa salvação. É isso que a gente aprendeu aqui, né? Nesse capítulo. E que, por mais, né, que Deus esteja com a gente esteja com Deus, nós precisamos sim das pessoas. E as pessoas também precisam, né, da gente, né? Não é porque estamos com Deus que temos que ser orgulhosos. Muitas vezes Deus pode sim usar uma pessoa para realizar o milagre da sua vida, por exemplo, né? Então, vamos lá ao capítulo de número 18. Jetro, o sacerdote de Midian e sogro de Moisés, soube de tudo o que Deus havia feito por Moisés e pelo povo de Israel. E soube também como o Senhor havia tirado do Egito os israelitas. Então ele foi para o lugar onde Moisés estava, levando Zípora, a mulher de Moisés. Moisés havia mandado Zípora e os 2 filhos dela para a casa de Jetro. O nome de um deles era Gerson, pois Moisés tinha dito: sou hóspede em terra estrangeira. O nome do outro era Eliezer, pois Moisés tinha dito: o Deus do meu pai me ajudou e não deixou que eu fosse morto pelo rei do Egito. Jetro, o sogro de Moisés, foi com a mulher e os 2 filhos de Moisés para o deserto, onde Moisés estava acampado no monte sagrado. Então aqui a gente vê que Deus também, ele tirou aquele povo, né, do Egito, mas aquele povo ficou no deserto. Aquele povo ficou no deserto e eles passaram por fome, sede, outros sentimentos que a Bíblia não fala, né? Por guerras, eles enfrentaram guerras físicas também, né? Então, assim, Deus, gente, muitas pessoas pensam também que elas vão, né, seguir a Deus e tudo na vida delas vão ser flores, né? Vão ser flores, tudo vai ser muito bonito, não vai ter lutas, não vai ter guerras, né? E muitas pessoas às vezes até se afastam de Deus e volta a ter os altos e baixos da vida, porque os altos e baixos, gente, independente de você servir a Deus ou não, você vai ter. Mas tem muitas pessoas que abandonam Deus, né? Que param de querer conhecer mais a Deus, achando que Deus vai dar uma vitória para elas e que a vida delas vai ser só de vitória em vitória. E não é assim. Aquele povo, ele foi liberto do Egito. Deus, ele fez milagres, ele deu comida, ele deu água, ele deu vitória sobre a primeira guerra que eles tiveram, mas eles ainda estavam no deserto, eles ainda estavam passando pelo quê? Por dificuldades. Eles ainda não tinham chegado na terra prometida e também não significava que quando eles chegassem nessa terra prometida iria ser tudo perfeito. Então, não busque a Deus por interesse. Ah, eu vou buscar a Deus porque eu fiquei sabendo que Deus libertou um povo de uma escravidão. Então, eu vou ter coisas boas na minha vida e você não fique pensando que vai ser só coisas boas. A vida ela é de altos e baixos.
A diferença é que quando você busca por Deus, quando você lê a palavra de Deus, quando você ora, quando você busca intimidade, você vai se enchendo do Espírito Santo. E você vai sabendo lidar melhor com as coisas, você vai se tornando uma pessoa melhor. Deus vai derramando em você sabedoria, talentos, dons espirituais, então você vai melhorando, você vai aprendendo a viver melhor, tá? Mas não significa que você não vai ter problemas. Afinal de contas, Deus estava com Moisés, Deus estava com aquele povo, mas aquele povo estava ainda vivendo com problemas, né? Então, servir a Deus, ou servir ao mundo, ou servir outra coisa, não vai fazer você ter uma vida perfeita aqui neste mundo, aqui nessa terra, né? Sem Jesus voltar. Você não vai conseguir isso. Nós só vamos conseguir isso quando a gente, né, passar por essa morte, né, essa morte aqui desse mundo e for viver com Deus, quando Deus entregar, né, a vida prometida, a vida eterna, né? Aí sim nós não vamos ter problemas, não vamos ter dores, não vamos ter morte, não vamos ter doença, mas nesse mundo aqui nós estamos expostos a isso, tá? A diferença é que com Deus você tem a promessa da vida eterna, né, do paraíso e consequentemente da sua salvação, e aqui nesse mundo ter o quê? Sabedoria para lidar com as coisas desse mundo. Por isso que nós temos que procurar Deus, se encher de Deus, né? Mas nesse mundo nós vamos ter problema. Aquele povo, Deus libertou eles do Egito, mas eles estavam enfrentando problemas, tá? E o sogro de Moisés, mesmo ele estando numa distância, né, de Moisés, Moisés estava no deserto, ele ficou sabendo das coisas que Deus fez por ele, por Moisés, né, e pelo povo. Então, quando Deus faz milagres na nossa vida, quando Deus abre portas, né, quando a gente muda, quando o nosso eu começa a mudar, nós devemos falar que foi graças a Deus, que foi o poder de Deus. Porque quando a gente faz isso, a gente ganha pessoas, ganha almas para Jesus. E é isso que Deus quer. Então tudo tem que ser para honra e glória de Deus, tá bom? Ele havia mandado um recado a Moisés, dizendo que estava chegando com a mulher e os filhos dele. Então Moisés saiu para se encontrar com Jetro, curvou-se em sinal de respeito e o beijou. Cada um perguntou ao outro se ia bem de saúde, e depois eles entraram na barraca de Moisés. Ele contou ao sogro tudo que o Senhor Deus fez por causa do seu amor pelo seu povo de Israel. Tinha feito com o rei do Egito e com os egípcios. Falou também a respeito das dificuldades que o povo havia tido no caminho e como o Senhor Deus havia socorrido. Jetro ficou muito confiante com tudo que o Senhor havia feito pelo povo de Israel, tirando-os do Egito, e disse: Louvado seja o Senhor Deus, que libertou vocês das mãos dos egípcios e do seu rei. Agora sei que o Senhor é mais poderoso do que todos os deuses, pois livrou os israelitas do poder dos egípcios, quando eles os trataram com tanto desprezo. Em seguida, Jetro trouxe uma oferta para ser completamente queimada e animais para serem mortos como sacrifícios a Deus. Arão e todos os líderes do povo de Israel foram com ele para comer a refeição sagrada. No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar as questões do povo e ficou ocupado desde manhã até a noite. Quando Jetro viu tudo o que Moisés estava fazendo, perguntou: Por que você está agindo assim? Porque está resolvendo sozinho os problemas do povo, com todas essas pessoas em pé ao seu redor, desde manhã até a noite? Moisés respondeu: Eu tenho de fazer isto porque as pessoas vêm falar comigo para saber
o que Deus quer. Quando duas pessoas têm uma questão, elas vêm falar comigo para que eu resolva quem está certo e explico os mandamentos e as leis de Deus a todos. Então Jetro disse: o que você está fazendo não está certo. Desse jeito você vai ficar cansado demais e o povo também. Isto é um trabalho para você fazer, isto é muito trabalho para você fazer sozinho. Agora escute o meu conselho e Deus o ajudará. Está certo que você represente o povo diante de Deus e também que leve a ele os problemas dele. Você deve ensinar-lhes a lei de Deus e explicar o que devem fazer e como devem viver. Mas você deve escolher alguns homens capazes e colocá-los como chefe do povo, chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Devem ser homens que temam a Deus, que mereçam confiança e que sejam honestos em tudo. Serão eles que sempre julgarão as questões do povo. Os casos mais difíceis serão trazidos a você, mas os mais fáceis eles mesmos poderão resolver. Assim será melhor para você, pois eles os ajudarão nesse trabalho pesado. Se você fizer isso e se for essa a ordem de Deus, você não ficará cansado. E todas essas pessoas poderão ir para casa com suas questões resolvidas. Moisés aceitou o conselho de Jetro e escolheu homens capazes entre todos os israelitas. Ele os colocou como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles sempre julgaram as questões do povo, resolvendo as mais fáceis e trazendo para Moisés as mais difíceis. Então Moisés se despediu de Jetro e Jetro voltou para casa. Então aqui a gente vê, né, que mais uma vez, né, a palavra de Deus estava se confirmando, porque Deus falou algo semelhante ao que o sogro de Moisés falou para ele, sobre ajuda, sobre o trabalho em equipe. E Moisés ouviu o sogro dele. E o sogro de Moisés, pelo que a Bíblia fala aqui, né, ele tinha a consciência, ele tinha, digamos assim, um conhecimento de que existiam outros deuses, mas pelo testemunho de Moisés, Jetro entendeu que Deus era muito poderoso, que Deus era Deus. Então, por isso, né, que não devemos ficar calados mediante as vitórias que Deus faz na nossa vida, né? Seja qual vitória for, nós temos que dar o nosso testemunho para ganhar mais pessoas para Deus, né? Hoje em dia a gente vê tantas pessoas enganadas espiritualmente, né? Tem pessoas que acreditam, por exemplo, que santos podem curar elas, né? Estão aí fazendo promessas, estão fazendo coisas que Deus fala para a gente não fazer. Então, muitas vezes, falta o quê? Conhecimento, falta testemunho na vida dessas pessoas. Então, sempre quando a gente tiver algo, né, que Deus fez, né, sempre glorificar, exaltar o nome do Senhor, para ganhar mais pessoas a irem, né, para o caminho certo, que é o caminho de Deus, né? Então, deixa eu ver aqui se eu anotei algumas coisas importantes. Com certeza eu anotei. E se você tiver com alguma dúvida, você pode deixar aqui os seus comentários, tá? Eu irei te responder. Boa noite. Você que colocou boa noite aqui nos comentários. Bom.
Gente, eu não sei porque não tá chegando aqui os comentários da live. Eu não sei por quê. Não sei por que mesmo. Bom, deixa eu ver aqui as coisas que eu anotei, tá bom? Não tá aparecendo aqui, ó, os comentários para mim. Eu não sei por quê. Ó, vou até aqui, que às vezes, né, as pessoas estão. Se você ficar com alguma dúvida, gente, sobre. Deixa eu ver se dá para me fazer isso. Não, peraí. Se você ficar com alguma dúvida. Acho que não vai dar para me mostrar. Tá vendo? Ó, só mostra dois comentáriozinhos aqui embaixo, ó, tá vendo? Do Alessandro, que deu boa noite, Deus te abençoe. Outros comentários não estão entrando aqui, eu não sei por quê, tá? Mas se você ficar com alguma dúvida, você pode colocar a sua dúvida num vídeo meu que já tá gravado, tá? Que eu irei responder você. Não é que eu não quero, né? Mesmo se for um nome para oração, vocês podem colocar, vocês podem colocar o nome, tá bom? Dentro de um vídeo meu aí que já esteja gravado, mas eu não consigo ler os comentários de vocês hoje. Eu não sei o que tá acontecendo, tá bom, gente? Peço perdão. Mas então vamos aqui pro que fala aqui, né? O que eu anotei aqui como importante. Os testemunhos das obras de Deus atraem outros. Jetro, o sogro de Moisés, ouviu falar do que Deus tinha feito a Israel e foi até Moisés. O que Deus faz em nós serve de testemunho para outros conhecerem a Deus. Compartilhar o que Deus fez na nossa vida pode levar outros a crer, tá bom? Família também é prioridade. Moisés encontrou com sua esposa Zípora e seus filhos. Mesmo sendo líder de um povo inteiro, ele não podia esquecer a sua família. Quem serve a Deus deve primeiro cuidar da sua casa. Reconhecer que tudo vem de Deus. Moisés contou ao seu sogro tudo o que o Senhor tinha feito. O seu sogro reconheceu: agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses. Nossa vitória não é mérito nosso, mas obras de Deus. Adoração e gratidão. Jetro ofereceu sacrifícios ao Senhor em agradecimento. Quando reconhecemos a bondade de Deus, a resposta deve ser em adoração. O coração grato sempre gera adoração. Não carregar tudo sozinho. Moisés julgava sozinho causas do povo e se esgotava. O sogro disse: o que fazes não é bom, assim desfalecerás, tanto tu como o povo. Tentar resolver tudo sozinho gera cansaço, frustração, é preciso dividir, né, as responsabilidades. Delegar responsabilidade é sabedoria. Jetro orientou Moisés a escolher homens capazes, tementes a Deus, honestos, para ajudar na liderança. Moisés deveria cuidar dos casos mais difíceis e os líderes dos mais simples. Liderança eficaz envolve compartilhar a carga com pessoas fiéis. Obediência traz paz e ordem. Moisés ouviu o conselho
e escolheu líderes e o povo teve paz. A bênção veio porque ele foi humilde para aceitar a orientação. Humildade para ouvir conselhos e aplicar mudanças geram ordem e crescimento. O testemunho das vitórias atrai outras pessoas para Deus. Então, que a gente venha sempre falar das nossas vitórias, para a gente ganhar almas, né, para o reino de Deus. A família não pode ser deixada de lado. A família, ela é uma bênção de Deus, né, a nossa família. Então, a gente nunca pode deixar, né, Deus nunca vai querer que a gente deixe a nossa família de lado para fazer as coisas, né? A nossa família, ela é uma bênção do Senhor. Reconheça que tudo vem de Deus. Seja grato a Deus. Agradeça a Deus por tudo, né? É muito feio as pessoas serem ingratas. Só da gente estar aqui já é uma dádiva de Deus. Só da gente estar respirando, da gente estar falando, qualquer coisa que a gente venha fazer, tudo é graças a Deus, né? A gratidão leva à adoração a Deus. Delegar responsabilidades é sabedoria. Ouvir conselhos e obedecer traz paz e organização. Claro, não é, né, também qualquer conselho. Você vê que o conselho do sogro de Moisés, ele estava alinhado ao que Deus já tinha falado para ele anteriormente, né? Então, a gente tem que também saber discernir os conselhos, né? Tem que ser um conselho que esteja alinhado à vontade de Deus. Bom, agora eu vou ler aqui com vocês o capítulo de número 19. Eu queria muito responder vocês, mas eu não estou conseguindo ver os comentários de vocês. Amanhã eu vou gravar do meu outro celular, que eu tenho esse meu outro celular, eu vou gravar com ele, porque eu não sei porquê. Eu não tô conseguindo aqui ler. Tá do mesmo jeito, gente. Só tem as duas primeiras mensagens aqui que chegou. Peraí. Bom, os comentários, infelizmente, não tá dando pra ver muito bem, né? Tá, a luz também tá batendo na tela do celular. Mas, enfim, não é porque eu não quero responder. Se você deseja oração, deixa seu nome marcadinho em outro vídeo meu, tá bom? Porque assim que você faz o comentário no vídeo, vai chegar uma notificação. Esses comentários aqui da live, eles somem. Eu não consigo ter acesso a eles depois. Mas quando você coloca um comentário lá nos vídeos, né? Eu consigo ver depois, tá? E eu vou anotar o nome de quem deixar lá e eu vou orar com certeza. Vamos agora ler o capítulo de número 19 de Êxodo, tá? E, gente, eu estou lendo na versão NTLH, tá bom? Então, vamos lá. Os israelitas partiram de Refidim e no dia 1º do terceiro mês, depois de terem saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Eles armaram o acampamento ao pé do Monte Sinai, e Moisés subiu ao monte para se encontrar com Deus. E do monte o Senhor Deus chamou Moisés e lhe disse: Diga aos descendentes de Jacó, os israelitas, o seguinte: vocês viram com os seus próprios olhos o que eu, o Senhor, fiz com os egípcios, e como trouxe vocês para perto de mim, e como se fosse sobre as asas de uma águia. Agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, vocês serão o meu povo. O mundo inteiro é meu, mas vocês serão o meu povo, escolhido por mim. Vocês
são um povo separado somente para mim e me servirão como sacerdotes. É isso o que vocês dirá para os israelitas. Então Moisés foi, chamou os líderes do povo e contou tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. Então todos responderam ao mesmo tempo: Nós faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou essa resposta ao Senhor. Ele disse a Moisés: Eu vou falar com você numa nuvem escura, para que o povo possa ouvir a nossa conversa, e para que daqui em diante sempre confie em você. Moisés contou a Deus, o Senhor, o que o povo havia respondido, e o Senhor lhe disse: Vá falar ao povo e mande que eles passem o dia de hoje e de amanhã, purificando-se para me adorar. Eles devem lavar suas roupas e se aprontar para depois de amanhã. Nesse dia eu descerei sobre o monte Sinai, onde todo o povo poderá me ver. Marque limites em volta da montanha, para que o povo não passe dali. E diga-lhes que não subam o monte, nem cheguem perto dele. Se alguma pessoa puser o pé nele, deverá ser morta. Ninguém deverá tocar nessa pessoa. Ela será morta a pedradas ou com flechadas. Isso deve ser feito tanto com pessoas como animais. Porém, quando a trombeta tocar, o povo poderá subir o monte. Então Moisés desceu do monte e mandou que o povo se purificasse para adorar a Deus. E todos lavaram suas roupas. Aí Moisés disse: Fiquem prontos para depois de amanhã, e até lá não tenham relações sexuais. Na manhã do terceiro dia houve trovoadas e relâmpagos. Uma nuvem escura apareceu no monte e ouviu-se um som muito forte de trombeta. E todo o povo que estava no acampamento tremeu de medo. Moisés os levou para fora do acampamento a fim de se encontrarem com Deus. E eles ficaram parados ao pé do monte. Todo o monte Sinai soltava fumaça, pois o Senhor havia descido sobre ele no meio de um fogo. A fumaça subia como se fosse a fumaça de uma fornalha, e todo o povo temia muito. O som da trombeta foi ficando cada vez mais forte. Moisés falou, e Deus respondeu no barulho do trovão. O Senhor desceu do alto do monte Sinai e chamou Moisés para que fosse até lá. Moisés subiu e o Senhor lhe disse: Desça e avise o povo que não passe dos limites para chegar perto, a fim de me ver. Se passarem, muitos deles morrerão. Avise também os sacerdotes que eles devem se purificar, a fim de poderem chegar perto de mim. Se não purificarem, eu os matarei. Moisés disse a Deus, o Senhor: O povo não poderá subir o monte, pois tu mandastes respeitar este monte como lugar sagrado, e mandastes também marcar limites em volta dele. Então o Senhor respondeu: Desça e depois volte com Arão. Porém, os sacerdotes e o povo não devem passar os limites a fim de subir até o lugar onde estou. Se fizerem isso, eu os matarei. Aí Moisés desceu até o lugar onde o povo estava e contou o que Deus tinha dito. Então, gente, Deus, ele é muito pontual, né? Deus, ele é muito bom, Deus é misericordioso, Deus, ele perdoa, mas Deus também, ele é muito pontual. A Bíblia, ela deixa isso muito clara, né? Então a gente não pode fazer as coisas de Deus de qualquer jeito. Nós não podemos levar as coisas de Deus de qualquer jeito, né? Nós temos que ter uma responsabilidade muito grande, né, para com Deus, porque Deus é Deus, né? Então Deus conduz até o lugar certo
Depois de saírem do Egito, Israel chegou no deserto do Sinai, onde acamparam diante do monte. Eles não estavam ali por acaso, era o lugar que Deus tinha prometido a Moisés. Deus cumpre suas promessas e nos leva ao lugar onde Ele quer nos encontrar. Fomos libertos para sermos dele. Vos tomei sobre asas de água e vos trouxe até mim. Deus lembra que libertou Israel do Egito não apenas para tirá-los da escravidão, mas para levá-los a um lugar de relacionamento com Ele. Cristo também nos libertou do pecado, não para vivermos do nosso jeito, mas para sermos dele. E a vontade de Deus, ela é linda, perfeita e agradável, tá bom, gente? A gente viver sobre as coisas que Deus quer é, de fato, a melhor maneira, tá bom? O povo escolhido com propósito. Deus diz que Israel seria o tesouro especial, reino de sacerdotes e nação santa. Não era só privilégio, mas também responsabilidade. Representar Deus entre as nações. Nós em Cristo também chamados de nação santa, de sacerdócio real. Está escrito em Pedro 2:9. Aliança exige obediência, né? Tem como você fazer uma aliança com uma pessoa, você fazer um casamento, por exemplo, e você querer fazer as coisas de qualquer jeito? Não. Tem que ter também obediência. A condição era clara: se ouvirdes a minha voz e guardastes a minha aliança. O povo respondeu: tudo que o Senhor falou, faremos. Andar com Deus não é apenas ouvir, é também obedecer. Muitas pessoas, né, querem apenas dizer que é de Deus, mas querem viver fazendo as vontades da sua carne, que levam à destruição, que leva ao mau testemunho, que leva ao mau exemplo, né? Então, se a gente quer, e é até perigoso fazer isso, né? A gente de repente ficar aí falando que tá com Deus e fazendo as coisas erradas, é até perigoso a gente fazer isso. Então, Deus falou o quê para aquelas pessoas? Para aquelas pessoas se santificar, para aquelas pessoas deixarem de lado o pecado, né? Para que Deus fizesse o que ele queria fazer com aquele povo. Mas aquele povo também tinha que dar o quê? O bom testemunho, né? Então, muitas vezes a gente quer as coisas, a gente tem sonhos, a gente tem coisas, só que a gente não abandona o nosso velho eu. E isso impede Deus de trabalhar, né? Nós devemos ser pessoas obedientes a Deus, para que Deus possa cumprir os seus propósitos na nossa vida, tá? Santificação é necessária para se aproximar de Deus. Deus mandou que o povo se santificasse, lavasse as roupas e se preparasse, porque no terceiro dia ele desceria no monte. Nada impuro poderia tocar o monte sagrado. Para ter intimidade com Deus, precisamos de santificação e pureza. Nós devemos buscar a Deus, nós devemos moldar o nosso caráter, o nosso comportamento, as nossas atitudes, os nossos pensamentos para ter intimidade com Deus, tá? A presença de Deus é tremenda e santa. Relâmpagos, trovões, fogo, fumaça, o monte tremendo, a manifestação da glória de Deus causava temor. Isso mostrava que o Senhor não é comum, mas é santo. Precisamos de reverência, temor diante de Deus, sem perder a consciência de sua grandeza. Só pela mediação podemos chegar a Deus. O povo não podia subir o monte, só Moisés tinha acesso direto à presença de Deus. Isso apontava para a necessidade de um mediador entre Deus e os homens.
Hoje, esse mediador é Jesus, que nos abriu os caminhos até Deus. Então, hoje, quando a gente vai pedir alguma coisa para Deus, a gente tem que pedir em nome de Jesus. Jesus é o nosso mediador. O Espírito Santo é o nosso consolador. Quando a gente ora, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente faz as coisas de Deus, quando a gente diz não ao pecado, nós vamos se enchendo do Espírito Santo, né? E nós temos que pedir em nome de Jesus para Deus. Naquela época era Moisés o mediador daquele povo. Hoje o nosso mediador é Jesus, tá bom? Deus nos conduz e cumpre suas promessas. Fomos libertos para viver para Ele. Somos o povo escolhido com propósito. A aliança, ela requer obediência. Santificação é indispensável. A presença de Deus é santa e tremenda. Precisamos de um mediador, que é Jesus Cristo. Então, esse foi o capítulo de número 19 de Êxodo. E agora nós vamos ler o capítulo de número 20, tá bom? Vamos lá. Capítulo de número 20. Deus falou, e foi isto que ele disse: Meu povo, eu sou o Senhor, sou o seu Deus. Eu o tirei do Egito, a terra onde você era escravo. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Peraí, gente, só um minutinho. Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trinetos. Porém, sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem os meus mandamentos, e abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. Não use o meu nome sem o respeito que ele merece, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e castigo aqueles que desrespeitam o meu nome. Guarde o sábado, que é um dia santo. Faça todo o seu trabalho durante 6 dias da semana, mas o 7º dia da semana é o dia de descanso, dedicado a mim, o Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho neste dia, nem você, nem seus filhos, nem suas filhas, nem seus escravos, nem suas escravas, nem seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Em 6 dias, eu, Senhor, fiz o céu e a terra, o mar e tudo que há nele. Mas no 7º dia eu descansei. Foi por isso que eu, Senhor, abençoei o sábado e o separei para ser um dia santo. Respeite o seu pai e a sua mãe, para que você viva muito tempo na terra que estou lhe dando. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê testemunho falso contra ninguém. Não cobice a casa de outro homem, não cobice a mulher, a sua mulher, os seus escravos, o seu gado, os seus jumentos ou qualquer outra coisa que seja dele. O povo ouviu os trovões e o som da trombeta,
e viu os relâmpagos e a fumaça que saía do monte. Então eles tremeram de medo e ficaram de longe, e disseram a Moisés: Se você falar, nós ouviremos, mas se Deus falar conosco, nós seremos mortos. Então Moisés respondeu: Não tenham medo, pois Deus só quer pôr vocês à prova. Ele quer que vocês continuem a temê-lo, a fim de que não pequem. E o povo ficou em pé de longe, e somente Moisés chegou perto da nuvem escura onde Deus estava. Então o Senhor ordenou que Moisés dissesse aos israelitas o seguinte: Vocês viram lá do céu, e eu lhes falei: Não faça deuses de prata ou de ouro para adorá-los, ao mesmo tempo que vocês adoram a mim. Faça um altar de terra para mim. Em cima dele ofereçam suas ovelhas e os seus bois como sacrifício, que serão completamente queimados, e como ofertas de paz. Eu separei lugares para que neles vocês me adorem, e nesses lugares eu me encontrarei com vocês e os abençoarei. Se fizerem um altar de pedras para mim, não usem pedras cortadas com ferramentas, pois na construção do meu altar não poderão ser usadas pedras cortadas com ferramentas. Não faça o meu altar com degraus, porque se fizerem, a nudez de vocês vai aparecer ali. Então aqui Deus, ele passou os 10 mandamentos, né, para aquelas pessoas, né, e falou também algumas outras coisas aqui, por exemplo, sobre o altar dele, né? Deus, ele pediu para aquelas pessoas simplicidade no altar. Deus estava mostrando para aquelas pessoas que o que era importante era o poder dele, né? O altar não precisava ser um altar, na verdade, Deus não queria um altar sofisticado naquela época. Deus deixou bem claro. O poder dele iria se manifestar num altar simples. Deus, na verdade, gente, ele quer o nosso coração. Deus, ele quer o nosso coração. Então, deixa eu ver aqui as coisas que eu anotei desse capítulo. Deus lembra o povo que ele os libertou do Egito. Antes de obedecer aos mandamentos, devemos reconhecer que Deus é quem nos liberta e nos sustenta. Primeiro mandamento: não terá outros deuses diante de mim. Deus exige exclusividade na nossa fé e lealdade. Não podemos colocar nada ou ninguém acima dele. Castigo de idolatria é mencionado, mas Deus também é misericordioso para quem o ama. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Devemos respeitar o nome de Deus e falar dele com reverência. Lembra-te do dia de sábado para me santificar. Devemos reservar tempo para descansar e nos aproximar de Deus. É um tempo de comunhão espiritual. Mandamentos relacionais: honrar pai e mãe, vida longa e bênçãos. Não matar, não adulterar, não roubar, não mentir, não cobiçar. Princípios que mantêm a vida e a sociedade justa e harmoniosa. A obediência a Deus também se reflete no nosso relacionamento com pessoas e na ética do dia a dia. Reação do povo: o povo fica com medo e pede que Moisés fale com Deus por eles. O encontro com Deus é algo poderoso e pode causar temor, mostrando santidade a Ele. Orientação para o culto: Deus dá instruções práticas sobre como adorá-lo, sem imitar os ídolos das nações vizinhas. A adoração deve ser pura de coração, não apenas um ritual. Deus quer lealdade e exclusividade na fé. Obediência, ele gera vida longa e bênçãos. Mandamentos não são só regras, mas guia para uma vida ética e justa. O relacionamento com Deus deve gerar respeito,
reverência e adoração verdadeira, tá? Então, este capítulo, ele se resume nisto, tá bom? E tudo que Deus fez, tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável, né? Então, nós devemos, né, seguir o que Deus faz, né? O plano dele é maravilhoso, né? E nós devemos andar em comunhão com Deus. O objetivo dessa live, né, é falar para você ler a Bíblia, para você orar, para você obedecer às coisas de Deus, que certamente a sua vida ela vai melhorar, tá? E outra coisa, quando você souber, né, das coisas de Deus, né, você levar também para outras pessoas. Você pode salvar vidas, você pode ganhar almas para Jesus levando a palavra dele. Então leve a palavra de Deus para todas as pessoas que você conhece. Então amanhã vai ter mais live, a gente vai dar continuidade aí no capítulo de número 21, né? Vamos começar lendo o capítulo de número 21 de Êxodo. Fiquem todos com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada por esse dia, obrigada pela sua palavra, pelo entendimento, que a sua palavra, Senhor, não volte vazia ao coração de ninguém que participou aqui nessa live. Senhor, nos ajuda a transformar esse mundo, nos ajuda a levar a tua santa palavra para que as pessoas vivam melhor, que todo mundo conheça a tua palavra, que sejamos canais de bênção na vida das pessoas. Muito obrigada por tudo. Tenha misericórdia, Senhor, dos nossos pecados, que o Senhor venha nos perdoar, nos transformar, pois queremos ser luz nesse mundo. Abençoa, Senhor, a vida de cada pessoa que passou aqui nessa live. Em nome do Senhor Jesus, amém. Então, fiquem todos com Deus, tá bom? Se você quiser oração, comenta. Eu quero oração em outro vídeo meu, que eu vou anotar seu nome, tá bom? E eu vou orar por você ainda hoje, tá? Se inscreva no canal, não fique de fora, não perca as lives. Aqui a gente não vai simplesmente só ler. Nós vamos meditar, porque todos os capítulos da Bíblia nos ensina lições preciosas, pois são, né, lições divinas. Então fiquem todos com Deus e até a próxima live.